Olá, Flávia. A professora Flávia Silvia vai falar para a gente sobre o diagnóstico pela língua no Ayurveda. Ela é graduada em Educação Física desde 1994, é professora de yoga há 20 anos em várias modalidades de Hatha Yoga, é terapeuta ayurvédica pelo Instituto Naradeva Shala desde 2016, tem formação em quirologia e, no momento, estuda Hasta Samudrika. Hasta Samudrika, é a quirologia védica. Quirologia védica. Super bem-vinda. Eu vou já dar início ao compartilhamento e aí, na sequência, a professora segue. Só um instante. Primeiro, então, quando você coloca o meu trabalho, queria agradecer a oportunidade. Estou muito honrada por todos aí do Naradeva, Marcelo, Eric, por sempre acreditar aí no meu trabalho. E né, a gente já fez no YouTube o trabalho todo, com detalhes. Aqui eu vou colocar apenas né, pequenos detalhamentos de como eu apresentei, né? O meu trabalho foi desenvolvido tão rapidamente como os meus colegas apresentaram. O meu tema foi o diagnóstico pela língua no Ayurveda. O diagnóstico pela língua em sânscrito é Jiva Pariksha, em que Jiva é língua e Pariksha é diagnóstico. Jiva Pariksha é um dos diagnósticos utilizados pelo Ayurveda, o que o Charaka Samhita, enfim, fala que é um dos exames óculos, ou seja, são 8 exames diretos que a gente se utiliza, né, nós terapeutas ou médicos ayurvédicos, se utilizam como fonte de diagnóstico. Tem além do Jiva Pariksha, só para vocês saberem, existe, por exemplo, o Nadi Pariksha, que é o diagnóstico através do pulso, tem a Urina Pariksha, que é a Mutra, na verdade, né, em sânscrito, Mutra Pariksha, tem a avaliação, o exame pelas fezes, que é Mala Pariksha. Então, só citei alguns, são 8 principais em que o Charaka Samhita cita. Eu escolhi o diagnóstico pela língua, vou explicar para vocês, aí eu teria que contar toda a minha história como estudante de Ayurveda. Marcele, passa o próximo para mim, por favor. Então, por que desse tema? Então, vocês estão vendo aí uma foto de várias línguas. Então, quando eu olhei uma foto assim semelhante, várias fotos, durante a aula de Sthana Pariksha, que eu fiz com o Dr. César Devesa em 2015, lá no Naradeva Shala, quando eu estava estudando Ayurveda, cursando o curso, né, fazendo o curso, eu me apaixonei por essa beleza de cores, essa possibilidade de várias características, várias línguas, né? E entender esses formatos, por que uma língua é diferente da outra, por que dessas características, né? Então, quando a gente está estudando, a gente entende a Prakriti, que é a natureza imutável, e essa Prakriti está na língua, no formato da língua, né? Se é uma língua mais larga, Kapha, se é uma língua menorzinha, enfim, Vata, se é uma língua mais quadrada, média, Pita, enfim, depois todas essas vikritis, todos esses desequilíbrios, tanto no revestimento, onde eu vejo Agni, né, tanto no corpo da língua, onde eu vejo todos os atributos, né, Ushna, Ruksha, enfim, eu estava encantada, eu gostei, claro, de todos os outros tipos, mas eu gostei principalmente porque eu percebi que tinha poucos recursos, tanto recursos de fotos, porque na época até o Dr. César tinha apresentado poucos, porque não se tem, até menos do que eu estou apresentando aqui para vocês, e não tinha recursos bibliográficos. Então, o que aconteceu? Depois da aula, eu virei a mulher das línguas, eu comecei a tirar foto de língua de todo mundo, eu não podia ver alguém com uma boca um pouquinho mais aberta, que eu já queria ver língua, eu já queria tirar foto. Comecei a pedir para os meus amigos, para os meus alunos de yoga, né? Porque eu também sou professora de yoga, por isso meu nome, Flávia Namastê, para meus familiares, para todo mundo. Fui começando a tirar fotos de línguas. E nesse processo de tirar foto de língua, nessa minha busca, eu pedi para uma grande amiga chamada Fabiana Antunes, professora de yoga,
maravilhosa, que mora em Ribeirão Preto. E aí eu pedi, Fabiana, manda foto para mim, várias fotos, mas não me fala de quem é, não fala, manda a sua, manda dos seus alunos, mas não me dá, como se diz, spoiler, né, como todo mundo fala, não me fala de quem que é para não me sentir sugestionada, eu quero treinar essa avaliação, esse diagnóstico. Aí ela me mandou umas 5, 6 fotos. Aí eu avaliei, falei para ela todas as línguas, e aí uma delas eu mostrei para ela, né, todas, dei uma referência de todos, claro, num olhar possível dela entender, né, numa fala, não com esses nomes todos em sânscrito, mas enfim, aí eu falei para ela, olha, de todas essas línguas, Fabi, essa aqui é a pior. E era de quem? Dela. E eu me assustei, porque a Fabi é uma super professora de yoga, que se cuida, né? Tem toda uma alimentação, enfim, correta. Só que a Fabi, ela estava passando realmente por um momento muito especial, que ela não tinha me contado e que talvez nem ela sabia que estava afetando tanto ela. E a língua realmente não mentiu, nem para ela e nem para mim, porque a língua, ela não mente, ela é um espelho maravilhoso, que realmente mostra tudo o que está acontecendo mesmo dentro do nosso organismo. Ela é uma janela do nosso sistema digestivo, vai mostrar Agni, vai mostrar tudo, vai mostrar todas as nossas emoções, porque o Ayurveda é um sistema holístico, entende isso. Entende, como diz o Dr. Ramdas, que saúde não é só ausência de doenças, e sim completo bem-estar físico, mental e emocional. E naquele momento, principalmente a parte emocional da língua da Fabi, que é a parte da frente da língua, onde está o lado capa, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês essa língua, estava realmente debilitado, por isso estava com desequilíbrios, né, maiores desequilíbrios. Por isso que eu fiquei assim encantada, e depois disso o que eu fiz? Eu comecei a acompanhar a língua, a ajudar a Fabiana nesse processo. Então, tudo que eu estava aprendendo na formação, eu comecei a usar com a Fabiana. Então, a gente fui aprendendo a usar o Ayurveda, acho que foi a minha primeira paciente, então eu fui ajudando a Fabiana, e a gente foi tirando fotos, fui orientando ela no que eu estava aprendendo, eu estava no penúltimo ano. Aí, em 2016, pode passar o próximo, Marcele. Em 2016, quando foi para a gente definir o TCC, eu não sabia que o que eu estava fazendo já poderia ser o meu TCC. Mas o meu professor Eric falou, Flávia, você não está acompanhando uma língua? Você não tem toda a orientação? Você não escreveu tudo? Não tem fotos? Eu falei, tem. Então, você pode usar isso como estudo de caso. Eu falei, pode ser o meu caso, enfim, brincadeira, né? Que eu era um caso com a Fabiana, eu até brinquei com ela depois, mas virou um estudo de caso. Isso é um recurso, né, de TCC. Então, meu TCC foi definido como um estudo de caso, em que eu fiz uma tabela, acompanhei todo o desenvolvimento dessa língua. Aqui eu estou apresentando para vocês apenas 6 línguas, só para vocês saberem que foi um dos recursos. Claro, não tem só a tabela no meu trabalho, tem também todos os conceitos, eu mostro no meu trabalho de TCC, que inclusive está no YouTube do Naradeva, lá eu mostrei todo o meu trabalho, aqui eu não vou, né, porque não temos tempo, mas eu mostro também conceitos que norteiam um tema, né, tudo, eu defini que a língua, todos os conceitos ligados do Ayurveda, como a gente olha cada língua, né, qual que eu defini o que cada língua tinha, né? O que cada língua da Fabiana tinha. O Agni, a questão dos doshas, do que era Prakriti, Prakruti, o que era Vrikriti na língua. Então, a gente foi acompanhando e eram 21 fotos. A gente, claro, tirou muito mais do que 21 durante um processo de um ano, porque esse trabalho foi de 2016 a 2017, mas a gente apresentou 21 línguas, que foram as línguas também em termos de qualidade de foto, as melhores, e que resumiam realmente tudo que a gente estava desenvolvendo no trabalho. Marcele, pode mandar no próximo. E aí, a conclusão do meu trabalho. Aqui, gente, tá exatamente essa primeira língua, foi aquela que eu contei para vocês, da Fabiana, quando eu assustei dessa língua fundada. Eu não sabia, claro, na época, o que era isso, porque para mim eu nunca tinha visto uma língua assim, porque eu já tinha tirado algumas, e eu achei muito interessante, fui atrás, claro, a partir
disso atrás de livros. E aí, claro, estudei, que é um desequilíbrio de capa, na área de capa, que é a área das emoções, que é essa parte da frente da língua. Eu não tenho nenhuma foto aqui dessas divisões, mas eu prometo que no meu Instagram amanhã eu vou mandar para vocês, ou tá no meu trabalho também do YouTube, em que existe essa divisão. A parte da frente da língua é a área capa, a área do meio é a área pita e a área de trás é a área vata. Claro, com todas as casas, né, que a gente chama no Ayurveda, todas as casas são os órgãos ligados a cada dosha. A parte da frente é a área emocional. Então, por isso dessa depressão realmente, porque capa é responsável pela depressão, né? A capa é responsável pela memória, então é o que dá peso ao nosso corpo, está ligado às emoções. E a Fabi realmente estava vivendo um momento muito desafiador da vida dela, digamos assim, ela estava bem deprimida, e aí ela realmente, a gente foi cuidando disso, ela teve, claro, também desequilíbrios pita, bolinha vermelha, que não dá muito para ver com qualidade, mas o trabalho foi bem mostrado isso. Aqui no meio eu mostro para vocês mais ou menos uma do meio, uma língua do meio, em que, claro, houve toda uma transformação nessa língua, porque a ideia é mostrar isso, que a língua, sim, sofre mudanças, sofre transformações em cima de uma rotina diária, que é o que, claro, eu fui fazendo, a gente se utilizou de ferramentas, não só do Ayurveda, claro, rotina diária, dinacharya, alimentação ayurvédica baseada em todos os doshas que estavam em desequilíbrio em cada língua que ela foi apresentando, mas também a gente utilizou muito da nossa ferramenta, nossa, eu falo, minha e da Fabi, porque nós somos professoras de yoga, então a gente utilizou essa ciência irmã e complementar, que é o yoga, então a gente organizou a prática dela de yoga com asanas específicos para cada momento que ela estava vivendo, pranayamas, e a gente ajustou. Então, no meu trabalho mostra isso, todas as ferramentas que eu utilizei para, assim, ter essas transformações. Então, no meio da língua, no meio da língua, dessa foto, desculpa, vocês veem essa transformação. Claro, aquela língua que estava até um pouco mais avermelhada, porque ela tinha muito excesso de pita, né, uma língua mais avermelhada, ela foi diminuindo um pouco até o Agni, porque foi um processo, né? Ninguém muda da noite para o dia, é um processo. Mas vocês veem que no meio diminui um pouquinho esse afundamento, e depois na última língua, em que há uma melhoria, claro, do prana, do Agni, de Ojas, que é a vitalidade, a língua rosada é sinal de vitalidade, e ela já não apresenta mais, principalmente o que me assustou no começo, esse afundamento. E essa conclusão, principalmente da Fabiana, que ela realmente melhorou muito o seu estado, né, o começo, ela passou por muitos processos de autoconhecimento, porque a Ayurveda é isso, é uma medicina holística que permite com que a pessoa realmente busque esse equilíbrio físico, mental, emocional, e para mim também foi um trabalho que eu concluo que foi maravilhoso, porque foi o pontapé para eu continuar estudando e trabalhando com isso. Hoje eu atendo pessoas via online, via celular, que inclusive nesse momento da pandemia me ajudou muito, né? Porque todas as línguas são mandadas para mim por via celular, mídia digital. Então, eu consigo, que foi o que foi meu trabalho. Meu trabalho também foi para mostrar que é possível a gente ajudar as pessoas, não só o nosso paciente ao vivo, né? Claro que quando você vê uma língua que a pessoa põe para você, existe aquelas ferramentas que você pode perceber na hora, né? Quando você tira uma língua, se ela vem mais rajásica, né? Como a gente viu hoje na palestra, uma língua com mais força, uma língua com menos ojas, então tudo isso são referências, mas quando você também tem fotos, você vai poder ver, analisar melhor aquela vrikriti, aquele corpo da língua, aquela forma da língua, se ela tem mais dosha vata, pita, kapha ou composição. Então, é isso. Se vocês quiserem saber mais do meu trabalho, entra no meu Instagram, Namastê Flávia, entra no YouTube do Naradeva Chala e lá tá mais
sobre informações. Tem muita gente me pedindo o meu trabalho, eu estou num processo de tentar, talvez, vou fazer um livro, né, já que não temos muito recursos, mas eu vou fazer de alguma forma esse trabalho ser mais organizado, para poder passar para todos, né, Marcele? Porque eu acho que a gente precisa dessa informação. Diagnóstico de língua é uma coisa realmente que não tem. Eu consegui, de livros, apenas um americano e poucos brasileiros, assim, poucos que tinham a tradução. Então, é isso. Eu acho que Obrigada, Flávia. já que eu sou a última... Já que eu sou a última, agradecer, e a todos os meus colegas também, agradecer ao Naradeva, que sempre nos incentiva nesse trabalho, e falar para todos vocês, estudantes de Ayurveda, que estudem, que vão atrás, né, Marcele, que nunca é motivo da gente não estudar. Eu, quando fiz esse TCC, eu tinha filhos pequenos, eu acordava no Brahma Muhurta, como se diz, para fazer o meu TCC, então a gente dá um jeito, mas vale muito a pena, porque a gente aprende muito, muito, porque a gente corre atrás para estudar, né? Obrigada, Flávia, pela sua apresentação. Aqui a gente teve a apresentação de 4 belíssimos trabalhos de conclusão de curso de pós-graduação. Na graduação em Naturologia, nós também temos 3 semestres consecutivos de Ayurveda, em seguida um estágio dedicado ao Ayurveda. Chamo agora o Eric para fazer um fechamento também desses 4 trabalhos que foram selecionados. Tem muitas pesquisas, não só no Naradeva, quanto na Naturologia. A gente precisou fazer uma seleção porque a gente não tinha tempo para compartilhar tanta informação preciosa, então foi mesmo a seleção daquelas obras que têm escassez, que a gente não tem informação e trouxesse um grande diferencial. Eric, passo a palavra para você. Flávia, muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.